Opa pessoal, como é que vão? Prazer, me chamo Ernesto Lucas e bem-vindo a esse meu vídeo aqui, né? E bem-vindos a essa minha carta aberta, né? Vai estar rodando esse vídeo aí com esse livro aí verde, né? Na verdade é um book de fotografias que eu fiz há 10 anos atrás e provavelmente vai estar passando uma foto minha aí, essa daí mesmo, que vai acompanhar vocês pelo resto do vídeo aí, né? Pra aparecer uma imagem minha no vídeo. Ah, mas até que tá legalzinha, vai, não ficou tão ruim não. E que eu tenho tanta baixa autoestima, né, que eu não vou aparecer nesse vídeo. Vai ficar rodando áudio meu aí com algumas imagens que eu fiz. Bem assim no estilo de um vídeo que eu vi do Rodrigo Abraham, que ele fez um vídeo nesse estilo também, eu gostei bastante. E vamos lá, né, vamos iniciar em 3, 2, 1. Venho aqui através desse vídeo como uma espécie de carta de desabafo, né, entre aspas, que está há muito tempo aqui dentro de mim querendo sair. Alguns sentimentos, né, que vem me corroendo há bastante tempo, pessoal, e a coisa é séria. Mas não que eu queira deixar esse vídeo com uma vibe tão pesada, né, embora não dê pra fugir muito assim, mas na verdade eu tenho nos últimos anos tentado construir esperança, tanto para mim, tanto para as pessoas ao meu redor. E mas eu acho que eu preciso desabafar de verdade mesmo. Então, vamos começar, né? Se acaso eu vier a partir, vocês vão entender, no finalzinho do vídeo, vocês vão entender o porquê desse começo. É que eu quero deixar essa carta, né? E expressar o que sinto e venho sentindo em todos esses anos. E que há tanto tempo eu acho que nunca consegui. Sobre sentimentos e angústias que estão gritando há muitos e muitos anos para sair e se libertar daqui de dentro, desse meu abismo, né? E assim, e acredito que o fato de eu não ter a colocado para fora em todo esse tempo, ou pelo menos ter tido uma rede de apoio assim, sabe? Pelo menos ali alguém que eu contasse, cara, alguém que eu contasse ali verdadeiramente, me sentisse confortável, sabe? E confiasse para esse amparo, que realmente nos últimos anos não teve. Não sei se eu posso falar na vida, cara. Embora tenha a minha família, né? E tudo mais, ó, eu acho que inventou aqui agora. Como eu falei, que eu tô aqui no quintal de casa, até pra família não escutar. E até passou um vizinho aqui na calçada aqui agora e eu já fui olhar pra ver se também não tava escutando, mas enfim. Eu tô aqui pra respirar melhor, eu acho que no final também vocês vão entender o porquê se respirar melhor. Como eu falei, não sei se dá pra pegar isso de vida, porque eu sempre tive minha família, né, que apesar dos problemas, mas eu nunca me sentia confortável, sabe? De desabafar com eles, de contar, de me abrir. Eu não sei se eu sentia vergonha, não sei, enfim, também nunca fiz terapia pra saber. É, eu, eu acho que sentia vergonha e não queria trazer mais problemas pra ele, mas enfim. E então, sem esse amparo, e com isso tudo que vem acontecendo e que acontece, foi o que me levou para o fundo do poço. Arruinou mesmo meu emocional, meu mental e consequentemente minha saúde, né, de uma forma geral, em que eu fui me afundando, infelizmente, cada vez mais. É como uma espécie assim de bola de neve, sabe? Uma bola de neve gigantesca, cada vez mais para esse meu fundo do poço. Começa ali na minha infância, né? Já no início já não era assim tão leve, né? Não era tão fácil assim. Uma... Já começa pela família, né? Bem complicada, muitas brigas em casa, cara. E isso também se explica muito pelo fato de 3 pessoas dessa minha casa ter problemas mentais, né? Transtornos, 2 tias minhas e inclusive minha mãe. E era uma infância assim, de muita briga, cara, muitas confusões, cenas assim lamentáveis. Minha tia, né, a mais velha, tem problemas psicóticos e geralmente gritava muito, ficava descontrolada, quebrava as coisas assim, batia a cabeça na parede, cara. Não é algo tão leve assim, né, mas eu gosto de pensar assim, até ameniza um pouco, que elas também são vítimas da vida, né? Assim, entre aspas, não são coisas que não cabem a nós, né? O porquê das coisas e isso às vezes tirava meu estresse, né? De tantas coisas, mas enfim. E tirando a parte da minha família, né? Eu sempre fui um jovem assim, cara, que conseguia, sabe? Conseguia ali, apesar de tudo, todos os problemas, né? Era um jovem alegre assim, que brincava, né? Como toda criança, jogo de bola, tica-tica, esconde-esconde, videogame, né? Na minha época era PlayStation 2, saindo já do PlayStation 1, que eu sou ali, nasci em 2003, né? E então eu conseguia escapar disso com a minha meninice, né? Com a criancice, como muitas crianças, né? Que perante as brincadeiras ali, né? E sua criancice, não nota muitos problemas e não pensa muito. Não tô dizendo que é todos, mas até que eu conseguia, cara, lidar bem.
Mas também já tinha outro adendo. O bullying, o danado do bullying, pessoal. Sempre foi uma frequente. Sempre foi uma frequente em toda a minha vida, cara. Desde o início até agora. Sempre sofri bullying assim na minha vida, né? Desde a infância ali mesmo, já pelos amiguinhos ali da rua, né? Sofrendo bullying, tanto físico quanto verbal, né? Alguns apelidos por algumas diferenças físicas. Mas de toda forma, né? Eu, como com a minha meninice e criança, conseguia lidar com os problemas de casa, eu também conseguia lidar com os problemas fora de casa, né? Em relação ao bullying. Claro, quando eu sofri esse bullying, sentia uma sensação desagradável, né? Criança não sabe muito descrever, né? Só sentia a sensação desagradável do bullying. E assim como também em casa, mas conseguia, sempre com a alegria de uma criança, fugir dessas coisas, válvula de escape com as brincadeiras, os amiguinhos e tudo mais, né? Como uma criança. E então, pessoal, basicamente na minha infância foi isso, né? Do 1 até os 11 anos, entre problemas e conseguindo abstrair, entre aspas, né? Não algo consciente, mas perante a criancice eu conseguia. E então chega aos meus 11 anos de idade, né? E acontece outra frente na minha vida, né? Que o bullying, que esse nunca acontecia na escola, né? Apesar de acontecer na rua e tudo mais, e ele começou a acontecer na escola também. Na escola, até os 11 anos, que é o sexto ano do ensino fundamental, nunca acontecia. E então começou a acontecer, e aqui já se abre três frentes, os problemas familiares, bullying fora e bullying na escola, né? E então iniciou o bullying ali na escola, né? Porque eu tinha 11 anos nesse sexto ano e tinha alguns coleguinhas de classe ali, né, que já tinha reprovado, ou seja, ele era mais velhos, eram uns 4 ou 5, 6 alunos que tinha 13 anos e alguns 14 anos, né? E a gente tinha 11 anos, né, no sexto ano e eles eram mais velhos e já estavam um pouco mais vividos, né? E acabava fazendo esse bullying tanto verbal quanto físico em mim e em outros colegas também, né? Assim, os mais fracos, né? Entre aspas, assim, que alguns mais magrinhos, entendeu? Mais fracos, tanto bullying físico quanto verbal, né? Mas eu, assim, sempre fui dos principais alvos. Aí começou a ficar mais um fardo bem pesado, né, pessoal? Começou a ficar um fardo pesado. Mas apesar de tudo, eu ainda conseguia, cara. Assim como perante ao próprio futsal na escola, ao futebol, que eu sempre amei futebol, cara, assim. Conseguia, né? Não conseguia lidar, entre aspas, com isso. A não ficar mal ao ponto de ficar depressivo ainda, não. E então, entre o futsal da escola, jogo de videogames, entre várias essas outras coisas, né? Filmes também, enfim. E então, após esse ano, né? Eu reprovei, né? Repeti o sexto ano. E eu comecei a querer fazer o que as pessoas faziam comigo, né? Comecei a ficar um pouco mais danado, ali quando eu tinha 12 anos, né? No outro ano seguinte, quando eu tinha 13 já, né? Eu parei com isso, eu vi que aquilo não era o caminho. Nesse caso, nesse ano eu passei, né? Que eu tinha repetido no sexto, nesse caso já era o sétimo, com 13 anos, e eu parei, né? Eu vi que aquilo não era o caminho, que eu não tava gostando daquilo. Graças a Deus foi só um ano. E então os professores começaram a falar: olha, o Ernesto, como ele é um exemplo, pessoal. Ele era tão bagunceiro no ano passado e agora melhorou, sigam o exemplo dele. E eu me sentia com medo de decepcionar ele, sabe? Me sentia com medo de decepcionar os professores no ano seguinte e eu acabei saindo dessa escola para não decepcionar os professores. Se eu voltasse a ser bagunceiro, não que eu quisesse voltar, mas eu tinha esse medo. Vou sair com minha reputação aqui boa. Olha os pensamentos, cara, da criança. Nada a ver, né? Porque os professores ali, ano após ano, esquecem, né, dos alunos, que ele nem julgo por esse lado, né? Que eles trabalham em várias escolas e conhecem muitos alunos todos os anos, né? E eu com medo de alguma reputação ali pelos professores, cara, e eu gostava bastante daquela escola, né? Então, mó besteira isso. Fui vivendo assim, pessoal, até os meus 14 anos, quando ocorre então a pior decisão de minha vida, cara. Quando eu resolvo mudar de escola, né? Por esses motivos da minha reputação, como eu falei, mó besteira. Então, eu tomo a pior decisão de minha vida. Que de verdade foi o início do meu declínio. Mudei de escola, né? E eu estudava numa escola que era alguns minutos mais distante que essa, que era bem perto de casa, né? Era só 2, 3 ruas perto de casa. 5 minutos andando, 3 minutos andando, era bem perto mesmo. Se eu olhar aqui na rua agora, eu consigo ver a árvore dessa escola, pra você ver como é perto. Mas assim, pessoal, aconteceu muitas coisas nessa escola que, apesar de... Na outra escola eu já vinha sofrendo bullying, né? Mas essas coisas que aconteceu nessa nova escola que eu entrei, nunca aconteceu na minha vida, cara. E foi um baque muito grande em minha vida. E ali sim eu comecei a ficar deprimido de verdade.
E para vocês terem uma ideia, pessoal, do que acontecia, era desde rejeição, indiferença, exclusão, claro, como não podia faltar o bullying. Muito pesado, nessa nova escola foi muito pesado de verdade, cara. E vou contar um pouco do que acontecia, né, pessoal, dessa rejeição. Era aquela situação que eu acho que se algum de vocês que estiverem ouvindo já passou, vocês vão entender como realmente é difícil. E para os que não passaram, tente se imaginar nessa situação de que passar um ano todo sempre sendo excluído dos grupos. No caso ali, os grupinhos do trabalho. Sempre quando tem um trabalho, trabalho, sei lá, de história, de geografia. Aí forma os grupinhos de alunos, né, para fazer o trabalho. Ali mesmo na escola, ou aqueles que é para outra semana, né? E eu sempre ficava sem grupo, pessoal. Sempre fazia o meu sozinho, cara. Vocês não têm noção o quanto isso doía, pessoal. O quanto você se sentia ali um lixo, que ninguém gosta de você, de que você é diferente, cara. E essa indiferença era muito ruim, pessoal. E eu me lembro que era o ano todo, pessoal. Nunca tinha grupo pra mim. Eu lembro quando os professores queriam me botar no grupo e me botavam, o pessoal dizia: professor, tira esse moleque do grupo. A gente não quer ele no grupo. E o professor olhava pra mim e dizia: vou tirar, tá, Ernesto? O professor ainda concordava, cara. E eu ia fazer o quê, né? Eu só dizia o legal, só fazia o sinal de legal, né, assim. Ei, também nas aulas de educação física, né? Era sempre o último a ser escolhido, né? Assim, para os times. Faziam uma fila, né, pessoal, de alunos assim, uma fileira, e cada escolhia dois membros principais para escolher os seus grupos. E sempre escolhendo tal, e eu sempre ficava em último e o pessoal chamava pelo meu nome. Ernesto. Era só eu, né, pessoal? Eu ia chamar quem? E assim, e eu ia feito um lixo, pessoal. E depois, logo breve, eu parei de ir nessas aulas de educação física porque eu não estava suportando mais. E minhas notas também começaram a cair. Não só na educação física, também como todas as outras. É bem difícil essa situação, pessoal. E o engraçado é que durante o intervalo da escola, pelo menos nesse meu primeiro ano, nessa nova escola que eu tinha 14 anos, estava no 8º ano do fundamental, né? Alguns colegas da classe, né, que vinham até falar comigo no intervalo, mas porque eu tinha um celular, né, pessoal? E eu fui perceber isso no outro ano, quando eu tava sem celular. Que nesse primeiro ano eu tinha um celular, baixava alguns jogos, e tinha alguns colegas que não tinham celular ainda. E a gente vinha jogar jogos, né, da Play Store ali e tudo mais. E tudo bem, né? Eu aceitava, pessoal. Eu dizia, melhor isso do que nada, né? Eu me sentia menos pior, cara. Apesar que mas eu não entendia, cara. Eu me pensava, cara, o pessoal vem jogar comigo no meu celular, mas na hora da aula todos me rejeitam. Na hora de me colocar em grupos, eu sempre sobro. Ninguém conversa comigo na aula, na verdade fazem bullying comigo, sabe, cara? Pelo contrário, me deixam mal. Mas enfim, né, pessoal? Fazer o que é a vida. E se vocês devem estar se perguntando, por que do bullying, Ernesto? Cara, é basicamente por causa de algumas diferenças minhas de corpo, né? Nasci com algumas regiões ali, como se diz, do corpo, né? Diferente dos padrões sociais. Como, por exemplo, você ser magro demais além do normal, sabe, cara? Eu sempre fui um moleque assim que sempre fui magro. Mas não que seja isso, é só um exemplo, sabe, pessoal? Também teve outros fatores, cara. E basicamente é isso, por algumas diferenças, né, ali do corpo, e quando os adolescentes veem isso, né, é a maior graça do mundo, né? Que no caso, graça para alguns e tristeza para outros. E eu lembro, pessoal, quando aconteciam os episódios de bullying, né? Que não era só dentro da sala, era durante os corredores da sala, o intervalo, entre a mudança, né, de uma sala para outra, com alunos de diferentes turmas, né? Alguns entravam, vinha de outra sala, entrava na minha sala, fazia o bullying, todo mundo da escola assim vendo, sabe? Pegava na parte do meu corpo, assim, onde era o alvo do bullying, todo mundo olhando, todo mundo rindo, chacote, eu lá na merda, sem reação nenhuma, pessoal. E quando acontecia, só de ouvir, pessoal, as pessoas que faziam bullying comigo, já subia uma adrenalina, sabe? Já subia o nervoso, meu coração começava a bater mais forte, subia calafrio.
Vocês não têm noção, pessoal. Parecia eu em um corpo antes de eu ver essas pessoas. E após eu ver essas pessoas, ao ver que eu ia cruzar com elas, que elas estão se aproximando, vindo da minha direção, era como se eu tivesse dentro de um filme de terror, sabe? Assim, aquela cena de ação, de tensão. E realmente era muito louco o que acontecia. Para vocês que estão mais informados, estão por dentro, já devem saber, né? Alguma reação fisiológica, né? Do corpo e tudo mais, enfim. E eu me senti basicamente um lixo, pessoal, caminhando pela escola, sabe? Eu me lembro que eu me sentia um lixo andando pelos corredores. Eu lembro que eu pensava que todos olhavam pra mim e me vendo como um lixo também. E eu me sentia muito mal, nossa, de estar presente ali, velho. Eu simplesmente suportava, pessoal. Era uma obrigação, né? Eu nem questionava sobre isso. Eu nem questionava, nem não questionava literalmente. Tinha um dever, né, de criança. Ah, tenho que ir pra escola, porque eu tenho que ir mesmo e acabou, né? É o que eu tenho que fazer, senão a mãe vai me matar. No modo. Só no modo de falar, né, pessoal, assim. Senão a mãe vai dar a bexiga da boca, né? Como se dizesse no Nordeste. Pra quem não sabe, eu sou nordestino, né? Aqui de Natal, RN, Rio Grande do Norte, mas acho que já deu pra perceber, né, pelo meu sotaque. E eu lembro também que todos olhavam pra mim com um olhar mesmo assim, de que me viam como um lixo, sabe, pessoal? Até porque pelos outros ficavam me tratando feito um lixo, né? Os outros também acabam te olhando assim, ah, o moleque ali que os outros tratam como um lixo, e acaba meio que me anexavam, entre aspas, isso a mim, né? Aquilo que falavam a minha imagem. E eu percebia, sabe, pessoal? Eu percebia o olhar de desprezo, de nojo e etc. Não vou generalizar, né? Não vou dizer que é todos, mas a maioria sim, a maioria. Só que então eu comecei a matar muito as aulas, né? Comecei a muito a fazer isso porque eu não queria fugir dali, não queria estar ali a qualquer custo. E eu também não conseguia dizer a meus familiares que eu sofria bullying. Não, eu tinha tanta vergonha, pessoal. Era mais fácil, eu lembro quando eu apanhava na rua, eu chegava em casa e eu mentia. Eu dizia, ah, eu caí no chão, uma vez eu apanhei de um amigo. Eu chegava em casa chorando, né, que eu tinha apanhado muito. Eu caí, mãe, eu caí, sabe? Nunca tive essa coragem de falar. Tinha vergonha, pessoal, e nunca passava pela minha cabeça. Eu acho que se alguém dissesse, ah, eu vou dizer à sua mãe tudo que você tá passando na escola, eu dava, sei lá, R$ 50 pra esse moleque, pra essa pessoa, pra ela não falar, pessoal, pra vocês terem uma noção, mas eu comecei a matar bastante aula, né? Ficava na rua de outros bairros, que eu estudava de manhã, né? Ficava na calçada, de 7 da manhã até 10 da manhã, até 12 da tarde, sabe? E ficava lá, pessoal, esperando o tempo passar, olhando para as árvores. E era também bastante entediante, né? 4, 5 horas, 6 na calçada sem fazer nada. E eu tinha medo de ser assaltado também com o celular, mal pegava. Quando vinha uma moto eu escondia. Era uma loucura, pessoal. Ruas desertas, né? E não era tão longe de casa que eu matava aula, não. Era algumas ruas, na verdade. Em outro bairro assim, mas algumas ruas. E tinha vezes que eu ficava olhando pra ver se mãe vinha, sabe? Pra ver se mãe não me via. Às vezes eu pensava uma mulher parecida com ela. Ou então algum vizinho, né, da rua. E se me visse ia contar, né? E eu ficava muito com medo, saía da rua, entrava em outra. E era basicamente assim, pessoal. E eu me lembro também que eu ficava me olhando muito no espelho, pessoal. Ficava me olhando muito no espelho antes de ir pra escola, ajeitando os cabelos e com baixa autoestima, né? Eu me atrasava demais e minha mãe ficava brigando de manhã. Ah, vai pro colégio, moleque, só se atrasa, sai daqui atrasado. E começou a ter muitas confusões aqui em casa por causa disso, né? Que eu me atrasava muito, era todo dia no espelho. Passava 10, 20 minutos, cara. Comecei a ter muitas confusões por esse lado. E minha mãe falando, ah, não quer nada com a vida desse moleque. E não sei o que. Isso só piorava a situação, né? Porque eu não conseguia me expressar o que estava acontecendo. Mais os problemas familiares, e todos os problemas que eu já falei aqui, né, nesse vídeo. E mais esses agora, né, atuais. Ser chamado de que não quer nada com a vida por o que eu tava enfrentando, né? Mas enfim, pessoal. Eu lembro que eu chegava na esquina do colégio, ainda com espelho, eu levava um espelho pequeno assim de mão, sabe? Ficava olhando assim na câmera frontal também do celular. Ficava olhando e muitas vezes, na maioria eu desistia de ir pra escola. Me sentia feio e ia gasear a aula, sabe? Isso acontecia muitas vezes, pessoal. Chegava na esquina da escola uma rua antes. Ficava lá me olhando no espelho, sabe? E às vezes aparecia algum aluno, né? Atrasado também. E me via nem assim olhando no espelho, eu disfarçava, olhava pro lado pro outro, fingia que tava na ligação do celular. E quando era alunos da minha sala, né, eu digo, ah, agora eu vou ter que ir pra escola mesmo. Mesmo me sentindo feio, né, porque senão vai dizer que me viu lá na rua e eu não fui pra aula. Que eu caguetei aula, né.
Gazei a aula. Isso era mais de algumas coisas que acontecia, né? Nessa nova escola. E como eu falei, né, não gostava de falar isso com minha família. E ninguém também nunca soube disso, cara. Eu nunca me abri com ninguém. Naquela época também eu acho que a gente nem tinha cabeça de desabafar, sabe? Moleque ali era o quê? 14 anos ainda, 15 anos? 14 anos. Não tinha ainda essa mentalidade de, vou me abrir aqui. A gente só sofria, sabe, cara? Eu também nunca tive amigos também assim nessa parte pra me sentir confortável, pra me abrir. E como eu falei, né, pessoal, que eu tinha percebido que era por causa do celular, que no intervalo alguns alunos vinham jogar comigo, né? Que porque no outro ano, no caso no nono ano, né? Meu celular simplesmente quebrou e eles pararam de vir ficar comigo, de vir jogar, eles vinham pra jogar, né? Eu fui saber disso depois. E você acaba amadurecendo, né? 15 anos ali você já tá entendendo o mundo, você já tá entendendo o que você é, já tá entendendo o que acontece, e você vai ficando cada vez mais depressivo, né? Se assim o que acontece na sua vida for algo negativo, você vai entendendo e naturalmente vai ficando mais triste, né? Perante a isso. Ainda mais adolescente ali, né? Onde as emoções estão bem, assim, flutuantes, diríamos assim, né? E então, pessoal, nesse meu segundo ano nessa escola, que foi o meu declínio, como vocês bem já sabem, eu soube nas férias dessa escola que um colega meu, né, ainda não era amigo, ia estudar nessa escola. Nessa escola. E eu fiquei até assim contente, né? Porque ele era um colega assim meio afastado, né, pessoal? Eu já fui tinha ainda até um jogo do Flamengo com ele, sabe? Assim, teve aqui na cidade, a gente deu um jeito, juntou dinheiro. E a gente era mais colega assim por ser flamenguista, né? A gente era flamenguista e mas mesmo assim, ele era um colega meio afastado. Eu me lembro que tem a vez que eu ia na casa dele, eu chegava lá e ele simplesmente dizia, porque tinha outro colega da mesma rua que ele, né, onde ele morava, e ele dizia, não sei quem tá chamando ali, uma vez que eu fui na casa dele, que é o outro colega, né, que no caso se chamava Natan. Natan tá chamando, e simplesmente entrou pra lá pra dentro, e eu fiquei lá na rua, sabe? Eu, tipo, cara, o que foi isso que aconteceu aqui agora, mano? O que foi isso? Eu pensei que esse cara era amigo meu, sabe? A gente veio pro jogo do Flamengo, ele era meio assim, bipolar. Era meio assim, sabe, pessoal? E é óbvio que Nathan não tava chamando, não tinha ninguém na rua. Eles também sabiam que isso não existiu, cara. E eu, beleza. Aí eu soube, né, que esse colega ia pra essa escola. E eu pensei, cara, que bom, né? Talvez a gente seja muito amigos lá na escola. E fiquei até que certa hora empolgado, porque ele falou da seguinte forma: quando eu for no primeiro dia de aula, eu passo lá na sua casa pra gente ir junto, porque eu não quero chegar lá só. E eu pensei, caramba, será que a gente vai se dar bem? Será que eu vou ter um amigo, sabe? Pra pelo menos enfrentar esse fardo comigo. E findou, cara, que a gente foi muito amigo nesse ano, cara. E acabou que a gente virou melhores amigos, sabe, cara? E ele também não gostava dessa escola, mas ele era porque ele era um cara assim bem maluquinho, sabe, pessoal? Acho que já deu pra perceber, né? Algumas atitudes dele, mas ele tinha raiva da escola, sabe? Mas de uma forma bem pejorativa. Mas isso acabou aproximando ele de mim, porque como ele não gostava de ninguém, ele acabou ficando muito comigo, sabe, pessoal? E se ele gostasse de pessoas, talvez ele não ficasse tanto comigo. E a gente se tornou melhores amigos, sabe, pessoal? Ele já tinha estudado na outra escola comigo, sabe? Antes de eu vir para essa escola que foi o meu declínio, vamos chamar a primeira escola de Escola Azul, para vocês terem uma ideia. Escola Azul e essa que foi o meu declínio, Escola Vermelha. Dá nomes aqui para não ficar muito confuso. E ele tinha estudado nessa escola azul, que foi uma das melhores na minha vida, né? Apesar do bullying. Porém, ele era de uma turma à frente, sabe? Ele era de uma turma à frente. Mas eu sempre conhecia ele. Ele jogava bastante bola, ele era dos melhores do futebol. E como ele era dos melhores do futebol, né? Ele sempre se destacava, né? Todo mundo conhecia, acabava conhecendo ele por ele ser muito bom no futebol. E ele também me conhecia, assim. Ele sabia que eu era, né? Ele sabia que eu era um menino que sofria bullying. Eu sabia que ele era o cara que era o brabo do futebol. E a gente acabou se tornando muito amigos, cara. Nesse meu segundo ano dessa escola vermelha, acabou sendo a mesma coisa, sabe, cara? Durante as aulas, né? Durante as aulas, a mesma coisa. Eu continuava sem grupos, eu continuava sendo rejeitado, com rejeição e diferença. Eu continuava triste, né? Perante ali as aulas. Mas durante o intervalo, cara, pelo menos eu tinha esse amigo, sabe, a gente brincava muito, ele era muito assim, louquinho, sabe, maluquinho. Eu acabei também ficando muito maluquinho, né, de tanto andar com ele, que isso acabou gerando até culpa em mim, sabe, cara. Que a gente se tornou adolescente assim muito maluco, cara.
Mas era só no intervalo, né? Durante a sala de aula eu continuava, mas já ajudava a segurar esse fardo, né, pessoal, da existência nessa escola. Ele também se tornou meu melhor amigo, assim, na vida mesmo. Também fora da escola, entendeu? A gente acabava indo no shopping, no cinema, jogos do Flamengo pra assistir, no telão, indo na praia, sabe? Jogar Free Fire. Amigo de verdade, sabe? Pra além da escola. E eu creio também que eu ter virado assim maluquinho foi uma forma de válvula de escape, é porque não tem outra opção. Se eu não me tornasse maluquinho também, eu ficaria sozinho, na merda, tanto durante a aula e também durante o intervalo, cara. E eu não sei o que seria de mim. E já tava sendo assim um fardo bem. Pessoal, a partir de agora, não sei se minha voz mudou, porque eu gravei esse áudio há 2 dias atrás e parei de gravá-lo porque deu uma falta de ar, sabe, pessoal? Que realmente vocês vão entender essa parada. Eu acho que eu já falei muito isso aqui, né? Que vocês vão entender e tal. Mas realmente, no final, quando chegar a situação atual, que vocês vão entender até o porquê dessa carta toda, sabe? E se em breve também no final do vídeo, provavelmente na parte, eu acho que de 2020 pra cá, não vai dar pra eu falar tanto, ó. Já tá. Porque eu acho que eu vou tentar botar uma IA falando, ou vou tentar botar um texto, sabe, pessoal? Porque eu quero ainda ir no médico, sabe, ver o que é isso. Que eu não sei, cara. E eu não queria ir no médico antes de eu terminar esse vídeo, sabe, cara? Porque eu não sei como vai ser. E assim, né, pessoal? Mas ao mesmo tempo que eu sei que eu não posso ficar muito tempo tentando editar esse vídeo e negligenciando tanto minha saúde, mas ao mesmo tempo eu queria muito fazer essa carta, né, pessoal? Eu queria muito, 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 muito mesmo. É uma questão quase de necessidade. É isso, pessoal. Espero que entendam. Então vamos retornar aqui, né? E também, como eu vinha falando, né? Que eu me tornei maluquinho a partir desse novo amigo. Não que eu nunca fosse, sabe, pessoal? Tem assim um pequeno detalhe aí. Que na verdade eu sempre fui tido assim mesmo, pelo contrário, né? Como o jovem maluquinho, né? O maluquinho, o doidinho, o divertidinho, sabe assim? Aquele cara meio assim, que o povo diz, isso aí tem um parafuso a menos, sabe? Mas, porque é o meu jeito assim, brincalhão, cara, assim, de verdade. É o meu jeito, sabe, pessoal? Não tô forçando, desde pequeno que eu era assim. Inclusive, isso foi o que me fez resistir a tudo, né? Esse meu jeito, esse meu estilo de vida, né? Assim, das brincadeiras, de sempre. Do entretenimento ali no geral, né? De olhar o lado bom, apesar do negativo sempre puxar. Mas após esse maluquinho que eu me refiro, algumas atitudes, como por exemplo, comecei a sair pra beber, né? A sair pra beber em algumas festinhas. Mas não em muitas, sabe? Mas eu consegui até contar nos dedos quantas festas foram. Eu achei até menos de 10, galera, mas eu comecei a fazer isso, sabe? Também comecei a fazer essas outras coisas, né? Eu ia ficar maluquinho mais pra esse outro lado, entendeu? Que até é uma forma de ser aceito e tudo mais. Algumas atitudes também que eu não gostava, hoje eu reprovo, sabe, tal, mas eu penso, cara, eu acho que não adianta eu me culpar, cara, sabe, foi uma situação ali de vida e que eu tenho que ver, claro, sim, melhorar sempre, não concordo com elas, porém, é, ao mesmo tempo que eu não gosto delas, eu não devo me culpar tanto, sabe? Até por tudo que eu passei, cara. E não que fosse com esse meu amigo, né? Tipo, esse meu amigo me levou pro lugar ruim, sabe? Não é. Na verdade, ele nem bebia, ele nem gostava. De festa eu até cheguei em uma com ele, mas ele não bebia, cara. Mas eu comecei a ficar mais maluquinho. Eu mesmo, não vou culpar ele. Mas com esse amigo, sim, eu tinha algumas atitudes que eu não gostava, sabe? Que eu não gostava e etc, né? Mas logo no ano seguinte isso passou, né? Porque afinal de contas ele foi embora, deixou de ser meu amigo, né? E então, pessoal, pegando essa parte mais dos amigos. E assim, de uma forma geral na vida, eu sempre tive amigos, sabe, cara? Sempre, desde a infância, cara. Não era aquele cara que, ninguém suporta e é por isso que ele está desse jeito. Não, cara, eu sempre tive amigos, sabe? Aqui na rua, amigos de infância, cara. Alguns sim que faziam bullying comigo, e mesmo assim eu brincava com eles, eram amigos, fazia bullying sim, claro. Mas eu não gostava, né, claro. Mas ainda assim, e outros também que não faziam bullying comigo e eram muito meus amigos, cara. Sabe? Brincadeiras na rua, quase todo dia na infância, né, cara? E na escola também, nessa escola azul, eu sempre tive amigos, sabe, cara? Já melhores amigos e tudo mais que acabou.
se perdendo, né? As coisas mudam na vida, troca de escola e tudo mais. Mas foi assim, né, cara? Mas sempre esses traumas juntos, cara. Tinha amigos, mas sempre esses traumas do bullying, minha história de vida, minha família, os problemas, etc. Mas tinha amigos ali de uma forma geral, né? Comecei a ter amigos virtuais também, né? Aqueles amigos de jogos online, né? Free Fire, etc. Apesar de ser virtuais, era muito bom aquela época, pessoal. Formei, assim, amizades massa, foi muito bom, né, pessoal? E amizades virtuais com equilíbrio ali, né? Não ficando muito tempo jogando e não ficando muito tempo no celular ou PC ou videogame é de uma forma certa forma saudável, né? Assim, não substitui uma amizade pessoal verdadeira, né? Mas é bom. Eu falo isso de equilíbrio hoje porque com a cabeça de hoje, né? Mas na época não era assim, não. Era o dia todo. Ou quase isso, né? Mas enfim. E também era muito próximo dos primos, cara. Os primos, assim, a gente era os best, sabe, cara? Era muito bom mesmo a relação. Eu ia pra lá, no interior, né? E a gente brincava, assistia série. Eu era um jovem que gostava de muitas coisas, cara. Tinha muitas paixões. Por exemplo, futebol, como vocês já podem ver. O Flamengo, nossa, eu era muito flamenguista. Vocês não têm noção como eu era flamenguista. Jogava jogos online, gostava de futebol, Champions League, né? Gostava de assistir filmes da Marvel ali, né? Como todo adolescente naquela época. Ia com os amigos no cinema, né? Saía do cinema com aquela empolgação, nossa, o que aconteceu? A teoria se cumpriu e tudo mais. E gostava de. Era um jovem assim, divertido, né? Apesar dos problemas, que queria viver, cara. Eu lembro que minha música preferida, assim como de muitos jovens na época, era A20, o Tonight, né, do A20. Porque um dia você se esquecerá do mundo, então viva uma vida que irá se lembrar. Meu pai me disse, Eu era desses jovens, cara. Eu saía de bicicleta com a caixa, tocando essa música aqui, com esse meu outro colega na rua, e tocando A20, Tonight, e a gente andando de bike por aí na rua, cara. E era assim, mano. Claro, os problemas, né? Não era mil maravilhas, claro, senão não estaria até fazendo essa carta e falando de tudo. Os traumas aos poucos foi me sucumbindo, né, pessoal? Até eu chegar no estágio que eu tô hoje. E eu lembro que aos poucos, como foi sucumbindo, ia sofrendo mais bullying, autoestima baixa. Eu lembro que eu comecei a evitar lugares onde essas pessoas faziam bullying comigo. Eu sabia que elas. Eu perguntava até pro colega, mas fulano vai? Ah, bora jogar bola. Eu me lembro, tem até essas mensagens hoje no Facebook, né? Que é bom do Facebook é isso. As mensagens sempre ficam lá, né? Diferente do WhatsApp, que mas enfim. Eu começava a perguntar, mas fulano vai? Eles, fulano vai sim. Por quê? Porque você tá perguntando isso que ele vai, não entendi. Eu nem respondia, cara. Não vou. Porque eu sabia que eu ia sofrer bullying lá, né, pessoal? E eu comecei a, entendeu? Aos poucos, perdendo essa estima, aos poucos, ficando mal, tendo limitações, né, ali, por causa desses traumas. Mas, de certa forma, onde os traumas não batiam no meu sapato, falando assim dessa forma, era um jovem a 20 Tenites, entre aspas, assim, que aproveitava ali, mas tinha já os adendos, que aos poucos, como eu falei, foi me se complicando cada vez mais. E claro, não podia esquecer disso, cara. Nessa escola vermelha, né? Eu conheci uma garota, cara, vocês não vão acreditar nessa história. Conheci uma garota no Facebook. Eu comecei a conversar com ela no Message, né? Trocar ideia assim sobre filme, série. E de cara eu já gostei dela, cara. Uma garota assim tão extrovertida quanto eu. E a gente conversava assim, sabe? Depois eu soube que ela estudava na mesma escola que eu, adivinha? Eu nem sabia, cara. Caramba, que loucura. E aí eu já pensei, cara, ao mesmo tempo que eu gostei de cara, né? Nos primeiros 10 segundos, ter aquele ânimo, aquele brilho na minha cara. Nos 10 segundos depois eu amoleci, cara. O brilho foi se perdendo, sabe? O brilho foi se indo, que eu pensei, cara, agora ela vai saber quem eu sou. Agora ela vai me ver na escola, que eu soube que ela estudava de manhã e na mesma escola. Eu digo, danou-se. Ela vai ver eu sofrendo bullying na escola, vai ver como eu sou um merda, né, perante os outros. Não que eu me considere um merda, né, galera? Às vezes eu estou sendo duro comigo mesmo, mas enfim. Como o que acontece, né, comigo vai acontecer na frente dela. Caramba, aqui vai ficar um clima de merda, cara. E eu comecei em vez de eu gostar, comecei a desgostar, cara. Mas eu ainda assim prossegui, fui indo. E eu vi ela na escola. Semana depois eu conheci ela na escola. Eu digo, nossa, cara, eu vi ela, eu fingi que não vi. Fingi que não vi, olhei assim de lado. E ela me viu e ela veio, como ela era divertida, ela veio até mim, bem extrovertida, começou a trocar ideia como se a gente já se conhecesse há anos, né? Embora a gente já conversasse no Messenger, a gente nunca tinha se visto pessoalmente e fazia pouco tempo que a gente até conversava no Messenger. Sei lá, papo de algumas semanas. E de cara assim, cara, me apaixonei realmente, cara, sabe? E ela
começou a conversar comigo todo dia no WhatsApp, no Messenger. A gente começou a conversar na escola algumas vezes. E eu me. Sempre com medo, né? Aquela adrenalina de os moleques não vir na hora e fazer um bullying comigo na frente dela. Imagina que cena de merda, cara. E o que eu ia falar? Eu acho que eu não ia querer ficar parado, né? Ia querer mostrar uma reação assim, para mostrar que eu não vou sair por baixo. E o meu maior medo era esse, não sofrer essas questões na frente dela, cara. Pra mim esse era o maior ato trágico que podia acontecer. E isso acabou que eu fui me afastando dela na escola, sabe? Elas perguntavam, cara, a gente se fala todo dia no WhatsApp, a gente a gente conversa, a gente é bem dizer melhores amigos, sabe? Começou até ir pra algo mais, a gente tem uma conexão muito grande, cara. A gente assistia séries, a série que ela me recomendou inclusive das minhas preferidas, sabe? Riverdale. Me julgue, né, Riverdale. Hoje eu posso até não gostar, mas porque fez um marco na minha infância, na minha infância, na adolescência ali, primeira série que eu assisti, mas enfim. E a gente tem uma conexão grande, cara, e ela se pergunta, por que você não fala comigo na escola? E ela mal sabia, cara. Nem ela, nem ninguém sabia, só eu sabia o que acontecia. Dentro desse meu abismo, desse meu mundo, eu tava se passando. Mas eu soube que ela ia fazer um curso. Eu soube que ela ia fazer um curso para um vestibular, sabe? Para entrar numa federal. É Instituto Federal aqui da região, que sempre tem ali para os jovens do ensino médio, né? Do fundamental migrando para o médio. Jovens ali de 14 anos, etc. E ela falou que ia, eu falei, cara, essa é a minha chance, cara. Eu vou me matricular também no curso para ir pro curso com ela. Lá não vai ter esses moleques aqui dessa escola que vão me infernizar, que vão fazer bullying comigo. E lá é uma chance de eu me aproximar dela, né? Ter uns minutos a mais. A gente começou a se gostar realmente, começou a usar aquelas metadinhas, sabe, do WhatsApp, se falar todo dia, os melhores. E foi indo naturalmente até que a gente chegou ao ponto de dizer, ei, estamos namorando, né? Ela falou sim. Aí eu falei, mais ou menos assim, cara, eu acho que eu pedi, né? Não sei, se você que chegou alguma pergunta do tipo, a gente falou sim. Estamos. Estamos e bem dizer, a gente começou a namorar, sabe, cara? E quando a gente ia pro curso, né? A gente tinha momentos a mais ali no curso. Eu comecei a ficar mais com ela, né? Mas na escola eu continuava da mesma forma. Eu tinha medo de falar com ela da escola, cara, e várias questões, né? Nesse tempo aí eu já pensei em várias coisas, velho. Em revidar, né, nos moleques, sei lá, velho. Mas esquece, velho, esquece isso, esquece. Vou sofrer aqui na minha mesmo e não vou deixar isso me sucumbir, tá ligado? Não vou deixar a monstruosidade me transformar em um monstro. É bem complicado. E acabou que ela se perguntava por que eu não falava com ela na escola, porque eu ignorava. E ficava um clima bem estranho, né? De fato, como assim? Eu falo com ela todo dia e na escola eu sei que ela tá lá e não vou lá falar com ela. E aí eu nem entendia direito, nem ela entendia, né? Na verdade eu entendi. Mas. E acabou que a gente terminou, né, cara? Não ia dar outra. Ela falou, não vai dar mais. E basicamente depois até me deu uma chance depois disso, porque a gente tem uma conexão muito grande, a gente tava super bem. E ela resolveu dar outra chance. Ela disse, cara, mas agora aproveita, cara. Eu quero que você fique comigo, eu quero que você me abrace, eu quero que. Sabe, aquela mulher muito intensa, cara. Eu gostava bastante disso. Eu ficava, caramba, que merda. Ficava de madrugada pensando dando murro na parede. Por que tudo é assim? Por que a vida é assim? Porque eu não simplesmente vivo minha vida, vivo meus amores, sabe, cara? E as coisinhas, sabe, cara, tranquilo, como uma pessoa normal, cara. É incrível isso, né, pessoal? Só de lembrar já, mas enfim. E acabou que depois dessa chance, continua a mesma coisa, né? Que eu não conseguia superar esse trauma, não falava com ninguém, nem fazia terapia, né? Mas só sofria. As coisas que me fazia trazia ânimo, sabe, cara? Eu gostava bastante dela, trazia ganho de vida pra mim, ânimo de viver. Mas acabou que ela terminou de vez, né? Agora não vai dar. Não vai dar. Não sei o que é isso, não. Essa relação entre a gente, eu não sei o que é exatamente. Como é que pode isso. E terminou de vez, né? Terminou de vez, então eu não pude prosseguir esse lance com essa garota, né? E eu lembro até hoje disso, né, cara? Eu achei interessante trazer isso pra cá. Tô me abrindo aqui, ninguém nunca soube disso, cara. Ninguém. Só eu e eu, sabe? E Deus, né, também. Deus sabe todas as coisas, mas eu penso, cara, pelo menos é igual uma letra de uma música de Peninha que diz saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio, cara. Eu digo, cara, pelo menos teve esse algo aqui, saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio, sabe? É melhor do que nunca eu ter vivido nada, cara. Pelo menos
Eu vivi um pouco ali, né, cara? Aí essas questões físicas minhas sempre me atrapalhou em toda a minha vida, cara. Em toda a minha vida. Até pra emprego também, pessoal. Até pra meu tio, desde que eu tinha 12 anos, meu tio super gente boa, né? Sempre se importou ali. Ah, esse emprego aqui que tá tendo, faça jovem aprendiz, Ernesto, que você vai é bom pro seu currículo, entendeu? Pra sua carreira e você já vai ter uma experiência, não sei o quê. E, e os anos foi se passando, eu nunca ia. E meu tio entendia, por quê? Você tá fazendo isso porque você tá perdendo a sua vida, não sei, e começava a cobrança, né? É tudo na sua mão, cara. É só se inscrever aí pensar que eu não queria nada com a vida, né? E os problemas já se acumulavam, que além de eu estar enfrentando essas minhas questões, se acumulava, cara, que aí vinha outras questões, a família cobrando, né? Não quer nada com a vida, não trabalha, aquela oportunidade que eu disse não foi. E eu queria, cara, eu queria. Mas eu tinha essa baixa autoestima que foi cada vez mais se acumulando durante a vida, perante esses traumas. Eu dizia, não vou pro trabalho porque o pessoal vai olhar pra mim no trabalho, vai começar a fazer bullying comigo, eu pensava. Eu me sinto feio pra trabalhar sem público, sabe, cara? E outra questão minha, né? Minha carreira até hoje, eu tenho 21 anos, tá no zero, nunca trabalhei. E outra questão de vida, né? Que essas questões físicas minhas me atrapalharam. Questão dos traumas, me atrapalhou tanto na relação amorosa, tanto na relação de vivência mesmo entre amigos. Me atrapalhou de forma geral, profissional, tudo, tudo. E isso é mais uma das questões. Então, pessoal, agora eu falei da relação amorosa ali, meio assim que eu tive, né? Falei dos amigos de uma forma geral, falei de algumas coisas, até trabalho que eu não ia. E agora vamos adentrar finalmente a mais atual, entendeu? As questões mais atuais, assim, dos últimos anos pra cá, que realmente a partir daí começou a ser a pior fase da minha vida. Pra quem está ouvindo aqui agora, desejo um abraço pra você, tudo de bom. E é isso. Até que chega o ano de 2019. E aí começa a maior loucura. Esse meu amigo, então, que me ajudava nos intervalos da escola, a enfrentar essa escola, né, e tudo mais. E ele então fala e vem com a notícia de que vai sair dessa escola. Próximo ano eu não vou estudar mais lá. E eu lembro que eu fiquei, aquilo foi um baque muito grande pra mim. Eu fiquei, nossa senhora, e agora o que vai ser de mim? Eu fiquei 3 meses implorando pra dizer pra ele, não, cara, continua, porque você vai sair, é tão legal, a gente brinca, se diverte lá, no intervalo, né, que eu me refiro, e a gente é tão massa, e é perto de casa, a gente mora perto dessa escola, realmente ele morava perto, e por que você vai sair, mano? E ele dizia, eu vou, porque eu quero, você não manda em mim, teve que até se estressava de tanto eu implorar. Então chegou o 2019, em que começou as aulas, e ele realmente saiu da escola, cara. Eu lembro que ele ficava me chamando pra ir pra essa outra escola, mas eu tinha medo de como as coisas poderiam ser lá. Eu tinha medo das coisas serem piores, sabe? Tinha medo das coisas serem piores. Eu pensava só se não era pior, cara. Cara, aqui é ruim, eu tenho medo de lá ser pior, cara. Sei lá, sofrer mais bullying ainda, ser mais ruim ainda. E eu lembro que eu tinha muito. Eu acho que todo adolescente tem medo, né? De mudar de escola, não quer mudar de escola. E no meu caso, apesar de ser ruim, esse medo era maior. Enfim. E então, fui indo pra mesma escola, né? Dessa escola vermelha, da bexiga da boca. Cara, rindo de nervoso de novo. Mas continua a mesma coisa. Eu até pensava sempre, vai virar o ano, pode chegar novos alunos e eu posso fazer amizades, mas geralmente nunca ia, cara. Sempre tinha os integrantes, desde que eu entrei na escola, né? Os mesmos. É porque troca de alunos, né? Mas sempre mantém uns iguais, sabe? Era a maioria e o bullying continuava. E você se pergunta, mas você não tentar se aproximar dos alunos? E claro que não, cara. Eu sofria bullying. Cada vez mais que eu sofria bullying e era rejeitado e ficava sem grupos, mas eu me afastava, cara. Mas eu me afastava para não sofrer bullying, para não sofrer isso na frente dos outros, dos novatos, de uma forma geral, também dos antigos. Isso cada vez mais ia me afastando de tudo, sabe? E é claro, as pessoas querem o quê? Faz eu me sentir mal, faz eu subir uma adrenalina perante o bullying, tudo isso. E querem que eu fique ali presente, não. Me isolava cada vez mais, né? Para não sofrer, e mesmo me isolando, mesmo assim sofria. Isso cada vez mais ia ficando pior, e na hora dos trabalhos em grupo, ali em 2019, a mesma coisa. Ó, a falta de... Nos últimos 3 anos, e ficar sem grupo, né? Como sempre, novidade nenhuma aqui, eu já acostumado nesse abismo.
Todo mundo ali faz num grupo, eu lá individual, 5, 6, 7 grupos rolando na sala, eu lá sozinho, e ele nessa grande merda, tá ligado? E então eu não tava aguentando, tá ligado? Sem esse meu amigo, que eu vou falar aqui, vou falar, Afonso, ele vai saber quem é. É apelido, né? Mas enfim, não tava dando, cara. Não tava dando, e eu me tornava cada vez mais dependente desses meus amigos para me sentir bem. E ainda tinha ele, graças a Deus, por entre esse 2019, Afonso. Outro amigo também, da Escola Azul, do tempo da Escola Azul, que virou meu amigo, gostava muito de futebol e tal. Ele também era meu melhor amigo por fora da escola, junto a Afonso. E esses eram meus dois únicos melhores amigos, né? Porque os de infância já foram embora, os antigos, os caminhos mudam, né? Igual diz a música de Bon Jovi, na verdade de Guns N' Roses, porque nada dura para sempre. E você sabe que corações podem mudar, cara. Essa música dos últimos 5 anos pra cá, essa parte da letra, tenho cantado bastante, assim, tem sido bastante significante. Saí da escola porque eu não tava aguentando mais. E eu não tava aguentando mais sem Afonso na escola, sem esse amigo. E só ainda sofrendo rejeição e tudo mais, como eu já expliquei. E eu pedi demissão, né? Não vou mais pra escola e tranquei. Na verdade, nem tranquei a matrícula. Eu acho que repeti de ano, não fui lá nem pra trancar a matrícula, que eu não queria nem pisar mais lá. E deixei de ir pra escola. E então ficava só em casa, sem amigos, sem sair, o dia todo em casa, com os problemas familiares, com os traumas. É, madrugando, né? Amanhecendo o dia, dormindo de manhã, e aí começou os maus hábitos. E aí então que começa o declínio de minha saúde, cara. O declínio de minha saúde. E agora sem amigos, o declínio total, com maus hábitos e tudo mais, cara. É o que foi fino numa bola de neve, basicamente, para o que envolve o hoje, né? O meu estado atual de agora, nesse momento que eu estou gravando isso. E aí então vem o grande ano, né? Na verdade, o ano que foi bem difícil, não só para mim, eu sei, para muitas pessoas, na verdade. O início da PAN, né? Não sei se eu posso falar o nome aqui, mas vocês sabem o que rolou em 2020. Nesse momento, em 2020, todo mundo em casa, né? E eu sem amigos e com traumas. E ali que começou realmente tudo, velho. Tudo que remete a quem eu sou hoje. Que eu não gosto muito, não me orgulho de quem eu sou hoje. E tudo virou uma loucura, cara. Tudo virou uma loucura. Sem amigos para me ajudar, né, com tudo que vem acontecendo. O mundo tava louco de cabeça para baixo em 2020. Todo mundo em casa. E tive diversos transtornos, maus hábitos, traumas, com tudo que aconteceu, depressão. Nossa, entrei. Tudo que tem direito. Eu tive síndrome do pânico, depressão, ansiedade generalizada, insônia. É, e o principal, uma grande solidão, angústia infinita. Me sentia só, não me sentia amado. Medo da morte, principalmente também. Pensamento de caramba, eu vou morrer e sem ninguém aqui. Ninguém vai saber, ninguém se importa comigo, cara. Eu vou morrer sem ninguém se importar comigo, sem ninguém me amar. Eu não tenho ninguém gostar de mim, cara. Eu vou morrer sem amor. E nossa senhora, velho. Esse vazio imenso, nossa, um vazio. O tamanho do universo, cara. Isso era o principal. E aí, consequentemente, fui dormindo mal, né? Fui dormindo mal, sedentário. E a alimentação. Pronto, se tem até alguma coisa que eu dizia que eu me importava era a alimentação. Minha família mesmo que o diga. Eu comecei mas de uma forma ruim, pessoal. Comecei a pesquisar muito sobre alimentação para aumentar a imunidade, cara. E encontrava próprios conflitos, né? Assim como tudo no mundo, né? Tudo no mundo há pensamentos diferentes. Acabei até me amadurecendo muito durante esses últimos anos perante a isso, mas alguns falando, isso aqui aumenta a imunidade, e outros falando, não, tem que ser uma dieta carnívora, outra vegana, e acaba piorando minha situação, sabe? Eu acho que eu acabei até pegando um medo de comer, como é que se chama o transtorno de comer? Fiquei muito magro, queria ser vegano, depois mudava e vi um vídeo de um tal nutricionista, depois vi um vídeo, sabe? Porque eu queria aumentar a minha imunidade por tudo que tá acontecendo no mundo. Eu tenho muito medo, pessoal, vocês não tem noção. Vou nem entrar em muitos detalhes de como era louco, velho. Como era louco. Eu passava o dia no quarto com a máscara PFF2, né? Que eu soube que era a melhor, uma das melhores. De óculos, porque eu tinha medo também que o povo dizia que poderia entrar pelo olho, né? A questão lá do que tava rolando, não gosto de falar muito. E era isso, né, pessoal? Eu passava o dia no quarto de máscara e de óculos. Só no quarto que eu ficava sem. Em cantos isolados eu ficava sem máscara.
Quando o familiar chegava perto de mim, eu dizia, vá pra lá, você tá sem máscara, você pode passar algo pra mim. Eu já botava máscara em seguida, e nossa, era uma loucura, pessoal. Não queria que ninguém saísse de casa também. Era brigas perante a isso, muita confusão, muito estresse, cara. Ou seja, o que eu tava tentando fazer para melhorar minha saúde acabou piorando, né? Porque o estresse é o pior que tem. Ansiedade e tudo. E junto ao vazio, junto a essas questões. É. Só piorava, né? Tudo. Eu comecei o vídeo falando da rede de apoio que não tinha, seria muito importante. Foi principalmente, eu acho que 90% dos 5 anos pra cá, de 2020 pra cá. Essa falta de rede de apoio, essa falta de quem contar pra desabafar, de alguém que expressasse um pouco de amor, de verdade. Eu ia falar outra palavra, mas não tem outra. Amor, sabe? Foi uma fase bem difícil ser amigo sem ninguém e não ter amigos também. Uma crise de identidade grande também, não saber quem eu era. Parei de gostar de fazer as coisas que eu fazia. Não fazia mais nada, pessoal. Não gostava mais de futebol, de série. Nossa, tudo, velho, mudou. E eu lembro como eu tentava me conectar com as pessoas. Eu tentava, principalmente virtuais, né? Mesmo assim, sempre vão. Não recebia reciprocidade. Sei lá, cara, doava e ninguém doava de volta. E eu acho que não vai dar mais pra falar. Que pra frente vai ser com IA. Vocês vão saber. Continuando por aqui, pessoal, para finalizar. Então, nessa PAN de 2020, prosseguir assim nessa completa loucura até 2022. Foi quando eu me permitir sair pela primeira vez de casa para ir na casa de um primo e minhas tias. E ao chegar lá, percebi como eles estavam vivendo suas vidas normal, sem medos. E daí então que eu percebi o tamanho da besteira que estava fazendo e colocando minha família também em uma situação de estresse. Então eu pensei, um dia todos partiremos, e eu não quero ir e deixar essas más lembranças. Vou largar mão disso e entregar tudo nas mãos de Deus. E então fui abrindo mão de usar máscara até em casa. Voltei a tomar café da manhã com minha avó na mesa, que já tinha anos que eu não comia na mesma mesa que ela. Era tudo isolado. E aos poucos, então, o pânico perante a essa PAN foi passando. Graças a Deus. Porém, infelizmente, os problemas antigos e traumas ainda persistiam. Principalmente a solidão, angústia e por aí vai. Fora a saúde no chão, como por exemplo muitas dores no peito e tudo mais. Então, no final de 2023, já curado desse pânico que envolvia a PAN desde 2020, porém descubro uma parte do meu corpo maior que a outra, no caso, o testículo. E já sabe, né? Isso dá um medo de ir no médico e receber um diagnóstico desagradável, de algo que começa com a letra C e termina com R, no caso dos mais temidos da humanidade. E eu não queria receber um diagnóstico desses perante a todos os traumas e vazios que eu já enfrentava. Imagina enfrentar uma possível doença agressiva se sentindo sozinho? Então eu resolvi ir tentar. Tentar algo. Tentar criar laços. Nem eu sabia ao certo. Mas tentar. Curar essa minha angústia e lutando com minha saúde e maus hábitos ao mesmo tempo. E também uma crise de identidade, pois eu não sabia mais quem eu era, nem do que gostava. Pois não gostava mais das coisas de antes, a qual antes da PAN me dava ânimo e alegria de vida. Como, por exemplo, futebol, jogar videogame, ver séries e filmes e tudo mais. E o 2023 basicamente foi assim. Então, no início de 2024, acontece um início da reviravolta. Minha mãe acabou sendo internada em estado grave, mas graças a Deus ela resistiu. E após esse evento da minha mãe, isso me fez ver realmente sobre a brevidade da vida. E eu comecei a dar mais valor ao hoje, ao presente, ao momento. E com isso fui melhorando nesse 2024. Comecei a dar muito mais valor às coisas simples, a rir de bobagens, a fazer umas palhaçadas para animar a família. E finalmente conheci novos colegas e amigos mais consistentes. Assim, a maioria deles virtuais. E também alguns pessoalmente. E isso foi me fazendo bem junto ao novo estilo de vida que vinha adotando de se alegrar e de algumas bobagens, que são importantes, diríamos, RSRs. Mas nem tudo são flores. Embora minha vida tenha melhorado em partes nesse ano, em questão de significado, propósito e identidade. E principalmente minha aproximação com Deus e a fé nele, que é o principal. Porém, minha saúde ainda continuava ali ruim,
com dores no peito que não passa desde 2020 após eu pegar o negócio da Pan. Maus hábitos e vício em celular ainda era constante, que no caso é presente até agora no atual momento. E o testículo maior que o outro ainda continua aqui. E até hoje não fui ao médico com medo. Conseguir criar alguns laços e amizades virtuais. E até algumas pessoalmente. Porém, não conseguia desabafar sobre tudo. Principalmente em relação à questão desse testículo desproporcional. Sobre meu vazio, solidão, angústia. E o que vinha passando também da saúde de forma geral. Um dos meus planos era ficar algumas semanas totalmente conversando, fazendo atividades como, por exemplo, jogando online com esses amigos virtuais, colegas e outros pessoalmente. Então, meu objetivo era passar umas 2 semanas convivendo muito com eles, para depois tentar me abrir, explicar o que está acontecendo e então tentar ir no médico para avaliar minha saúde. Planejei isso várias vezes, mas não sei por que nunca dava certo. Os dias e o ano passam e passou muito rápido. E, infelizmente, com minha família eu não conseguia me abrir. Sentia mais confortável de me abrir até com um estranho do que com a família. E não sei por quê. Creio que se desde o começo eu tivesse, e desde sempre eu tivesse esse apoio para contar, me abrir e desabafar, creio que tudo não teria chegado no estado que está. E se vocês já chegaram a se perguntar se eu não fazia nada para tentar sair dessa minha situação? A verdade é que eu tentei inúmeras vezes, inclusive iniciar na caminhada aos poucos, sempre devagar para depois ir aumentando o ritmo com o tempo. Porém, após eu dar uma carreira maior e fazer qualquer esforço maior que fosse, a dor no peito vinha. Isso desde 2021 que tento iniciar em alguma atividade física, e é difícil essa parte para mim. Logo eu que com toda essa história não tão leve, agora que era a hora de iniciar a volta por cima, cuidar mais de mim, fazer alguma atividade física. Lembro que quando eu tentava caminhar na área de lazer aqui do meu bairro, eu via os jovens jogando basquete e dançando breakdance. E queria muito ir participar também. Mas temia por relação a essa minha saúde, até chegava a treinar em casa mesmo alguns movimentos, tanto do basquete quanto do break. Mas sempre após algumas horas a danada da dor vinha. E as limitações não me deixavam iniciar esses hábitos saudáveis, a qual faria parte dessa minha melhoria de forma geral por algo tão importante, que é a atividade física. E então isso só me deixava mais para baixo. Onde você quer melhorar e não pode dar as suas condições atuais. E cada vez mais eu ia aceitando isso. Até como uma forma de cuidado. E como na vida as coisas não são tão simples. E agora, quando estou melhorando mais de minhas questões mentais e emocionais, a parte da saúde acaba que me puxando para baixo. E, consequentemente, acaba também afetando o meu mental. Hoje, então, perante essa minha vida e pensar que ia morrer por centenas de vezes, nos últimos 5 anos, semana passada comecei a sentir falta de ar. Após fazer alguns passos de dança por uns 10 segundos, coisa boba de pouco esforço físico. Não sei se peguei alguma virose por estar com a imunidade baixa pelos maus hábitos, emocional por vezes variando também e tudo mais, ou se envolve algo relacionado ao testículo, ou se é tudo junto de uma vez só. Só sei que não estou muito legal. Também não tomei todas de. Não sei se posso falar aqui. Mas é em relação à PAN, acho que dá para entender, por algo que aconteceu em minha perna alguns meses após tomar. Mas só para deixar claro, não sei se teve relação. E também não vem ao caso e não quero ser polêmico. E novamente, só para deixar claro que sou a favor delas e elas ajudaram bastante. E vemos que as coisas melhoraram por causa dela. Só para esclarecer mesmo. Agora provavelmente irei no hospital. E não queria ir no médico sem antes fazer essa carta de desabafo de minha vida. Que na verdade, de toda forma, já era para ter feito há bastante tempo. E agora, mudando completamente de rota nesse vídeo pessoal, já que finalizei sobre a história de minha vida, vamos para uma mini animação que reflete muito bem. E por último, a mensagem especial. Para você que continuou até aqui, fico extremamente feliz e te envio um coração. Obrigado. Agora vamos para uma breve história de um golfinho. A seguir. A história do golfinho Luke. Então, em um belo dia, Luke foi sorteado para vir a essa aventura da vida. E veio para esse mundo nessa imensidão desse Atlântico. Luke era um golfinho cheio de vida e esperto, o orgulho de sua família. Mas tem um pequeno problema. Luke, infelizmente, nasceu com uma capacidade reduzida de comunicação para com os outros golfinhos. Então, como ele não conseguia se comunicar e se conectar com os demais,
Isso acabou o afastando cada vez mais de seu cardume, inclusive da sua família, até que um dia, por essa dificuldade de comunicação, ele acabou se perdendo de vez de seus iguais. Então Luke acaba vivendo todo o restante de sua vida sozinho e completamente solitário, perdido e vagando por aí nessa imensidão, infinito e vazio do oceano. E embora ele tentasse se comunicar, e ele tentava, apesar de tudo, ele nunca desistiu de tentar, e sempre se esforçava muito, emitindo seus fervorosos sons por todos os lados dos mares, sempre ainda na esperança de que fosse finalmente ouvido, encontrado, compreendido, acolhido e amado. Nessa espera por outros golfinhos e expressando toda a sua angústia e solidão. Porém, os demais não conseguiam ouvir, não conseguiam captar essas vibrações sonoras que o ele sempre emitia pelo mar. E então Luke vive, até hoje, perdido nesse sombrio e doloroso abismo de seu próprio oceano. E assim como nunca desistiu, continua até hoje a emitir seus ruídos pelas correntes do oceano, ainda na espera de que alguém um dia finalmente o ouça. Finalização especial, de Ernesto Lucas. Apesar de tudo isso que passei, não culpo ninguém, e nem quero que ninguém se sinta culpado. Fiz isso não para culpar ninguém, só sentia essa necessidade de desabafo de uma vida. E também não guardo ressentimento de ninguém, muito pelo contrário. Sei que todos erramos, e assim como Jesus perdoou a todos, só quero amor e perdoo todos. Então lá vai a mensagem especial, e que deixo para todos a seguir. Em meio ao caos da existência, podemos encontrar significado. Sei que às vezes não é tão simples, mas com um pouquinho de esforço, podemos encontrar o segredo. Seja ao observar um humilde senhor de idade, no início de uma noite, sentado no meio da cidade, pensativo e solitário, ou em algo tão efêmero quanto uma flor. O amor. Tá aí um dos maiores tabus da humanidade. Vemos a maior dádiva da vida e a mais pregada por Cristo, sendo até rotulada como fraqueza. A única pergunta possível é: por quê? Em suma, por terem aprendido desde cedo pelo seu meio a reprimir os sentimentos e emoções, e muitas pessoas por algumas decepções, más experiências e por terem sido realmente machucadas. É meu amigo. Realmente sei o quanto é difícil lidar com o coração partido. Já passei muito por isso. Vai por mim. Mas se enxergarmos bem, percebamos que tudo na vida e nesse universo é complexo, e o ser humano faz parte desse todo. Embora realmente possa ser difícil para alguns, e por vezes as pessoas e as relações humanas não sejam tão fáceis, no fim, claro, primeiramente Deus. E as pessoas também são tudo o que temos e são nossos companheiros enquanto a essa passagem, e faz a vida e a existência ter muito mais cores e significado. E posso ser sincero? Precisamos disso, pessoal. Não deixem que os corações partidos nos façam perder o maior dom dessa vida, que é amar. Amor. A única coisa que levamos conosco quando morremos. Mesmo se fracassarmos em não recebê-lo de volta da forma como gostaríamos, sua existência terá sido pela maior nobreza da vida. Isso demorará a morrer. E quando morrer, se tornarão brisas para suavizar o profundo. Obrigado por terem assistido até o final, pessoal. E nunca se esqueçam. Se amem, se perdoem. Saiam um pouco do celular e vão dar atenção para suas famílias. Diga que ama para aquelas pessoas especiais. Saibam viver com as diferenças. E, principalmente, procurem por Jesus Cristo e não se esqueçam do que diz em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Aos meus familiares e pessoas que gostam de mim, se quiserem me encontrar em alguma canção, como sempre gostei muito de música, me encontrem e me vejam nessas músicas que são bastante especiais para mim e gosto muito. Never Be Alone, do cantor Shawn Mendes. Photograph, do Ed Sheeran. Lembre de mim, do filme Viva a Vida é uma Festa. Oração de São Francisco, do Fagner. Meu Mestre, do Irmão Lázaro e Noites Traiçoeiras, do Padre Marcelo Rossi. Para essas músicas que são em inglês, coloquem a versão com tradução, e assim vocês saberão o que elas significam. Orem por mim, pessoal. Espero sair dessa, que Jesus esteja comigo. Amém.